Olá pessoal, tudo bem? É muito bom encontrar vocês em mais uma das nossas aulas. Meu nome é Alberto Veras e hoje vamos estudar as imunidades tributárias. E o que exatamente são as imunidades? As imunidades correspondem à desoneração tributária, o que acaba limitando a competência tributária, já que afasta a incidência de tributos sobre determinados itens ou pessoas. Em outras palavras, são mandamentos que impedem os entes de instituir tributos sobre pessoas e itens protegidos pelas regras imunizantes. Assim como os princípios tributários, as imunidades têm natureza jurídica dúplice, representando ao mesmo tempo limitações constitucionais ao poder de tributar e garantias fundamentais do contribuinte. O artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, traz as chamadas imunidades gerais. É importante estudá-las atentamente. As imunidades tributárias constituem cláusulas pétreas, cuja regulamentação exige lei complementar e não pode ser efetuada por edição de medida provisória. As imunidades devem ser invocadas em favor do contribuinte e não em favor do fisco. Atenção! A imunidade tributária é instituto diverso da isenção. A imunidade se caracteriza como uma regra de competência negativa ou não incidência prevista na própria Constituição, determinada antes que o fato gerador ocorra. Já a isenção, encontraremos uma espécie de exclusão do crédito tributário, em que o mesmo ente político responsável pela instituição do tributo resolve por liberalidade não realizar sua cobrança e edita uma lei concessiva desse benefício. A isenção é prevista por lei e libera o contribuinte de realizar o pagamento do tributo após a ocorrência do fato gerador. Destacamos também que as imunidades excluem apenas a obrigação tributária principal, isto é, o dever de pagar o tributo. Ou seja, as chamadas obrigações tributárias secundárias ou obrigações acessórias continuam a existir mesmo para quem foi beneficiado pela imunidade. Vamos dar um exemplo. Uma instituição religiosa é imune do ponto de vista de sua obrigação principal, que é a de pagar o tributo. Contudo, a imunidade tributária não a desobriga de manter a contabilidade e de prestar contas por meio desses registros ao fisco, o que se constitui uma obrigação acessória. Vamos tratar agora da classificação das imunidades em relação ao fim de proteção, à abrangência, às espécies alcançadas, à sua natureza e à sua força. Quanto ao fim da proteção ou finalidade, a imunidade pode ser subjetiva, protegendo sujeitos. Pode ser objetiva, quando a proteção se dá sobre objetos. E é mista, quando proteger ao mesmo tempo pessoas e objetos. Enquanto as imunidades subjetivas afastam a incidência de todos os impostos, a principal característica da imunidade objetiva é que ela não afasta todos os impostos, mas somente aqueles diretamente incidentes sobre o item protegido. Quanto à abrangência, as imunidades podem ser gerais, nos casos em que a Constituição retira várias espécies tributárias por meio de um único dispositivo, e específicas, quando o texto constitucional retirar apenas a incidência de alguns tributos sobre as situações pontuais. As imunidades gerais, com o objetivo de proteger determinada pessoa ou certo produto, afastam a incidência de mais de um tributo. São exemplo as previstas no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Já as imunidades específicas afastam a incidência de um só tributo. Em relação às espécies alcançadas, as imunidades podem ser tributárias ou impositivas. São imunidades tributárias aquelas cuja abrangência ultrapassa o âmbito específico dos impostos. Já as imunidades impositivas são aquelas que excluem a incidência somente de impostos. Considerando a sua natureza, as imunidades dividem-se em ontológicas e políticas. As imunidades ontológicas são aquelas que representam consequências necessárias de certo princípio constitucional maior, especialmente o da isonomia, revertindo-se sempre de um caráter subjetivo. Já as imunidades políticas ou incidentais são as decorrentes de valores constitucionais específicos, mas não fundamentais para a ordem jurídica. Um exemplo é a imunidade religiosa. Quanto à força, as imunidades podem ser autoaplicáveis e não autoaplicáveis. Conforme estudado,
As imunidades tributárias têm previsão no texto da própria Constituição Federal. Algumas dessas regras dispensam a regulamentação por normas infraconstitucionais, ou seja, a própria Constituição Federal já lhes garante a aplicação imediata. São as espécies autoaplicáveis ou incondicionadas, sendo exemplo a imunidade recíproca. Entretanto, outras espécies de imunidade, ainda que previstas na Constituição Federal, necessitam de regulamentação por um ato infraconstitucional. São as imunidades não autoaplicáveis ou condicionadas, que necessitam de complementação em seus requisitos. Bom, por hoje é só. Aguardo vocês em nosso próximo encontro e bons estudos!